Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa escola para pregadores iniciantes. No vídeo de hoje temos uma excelente aula sobre hermenêutica, essa disciplina espetacular da teologia exegética. Portanto, fique conosco e assista o vídeo até o final. Qual a importância da hermenêutica? Porque todo pregador deve conhecê-la. Vamos analisar a seguinte situação. Imaginemos que um novo convertido decida ler a sua Bíblia de forma alternada. O primeiro versículo que ele encontra é João capítulo 3 e versículo 16, o texto áureo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda referência, 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nestas duas leituras, esse novo convertido já encontrará dificuldade em tentar explicar ou entender o que cada versículo quer dizer. Pois o primeiro texto está dizendo que Deus amou, o segundo está pedindo para que ele não ame o mundo. O novo convertido continuará a sua leitura e encontrará Mateus capítulo 16 e versículo 24. Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A quarta leitura está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, onde Paulo escreve: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Observe que aqui também o novo convertido terá dificuldade em entender o que acabou de ler, pois no primeiro texto, Jesus está pedindo para nós negarmos a nós mesmos. Paulo vai dizer que Deus não pode negar a si mesmo. Como pode então Deus pedir que eu faça algo que ele não consegue fazer? O leitor terá então dificuldade de entender e de interpretar tais textos. E aí que entra a hermenêutica, o método de estudo para tentar entender o que cada texto quer dizer. Portanto, você, pregador, deve conhecer esta disciplina hermenêutica. A hermenêutica é a ciência, tanto bíblica quanto secular, que se ocupa dos métodos e técnicas da interpretação. É basicamente o estudo da compreensão de textos. Em nosso caso aqui, nós estudaremos a hermenêutica bíblica, que faz parte da teologia exegética. Quando se estuda a teologia, você deve entender que teologia, em sentido restrito, ela pode ser agrupada e classificada em 5 formas usuais. Nós temos a teologia exegética, onde se estuda a hermenêutica, e também a filologia sacra, que é o estudo das línguas originais da Bíblia, como o hebraico, o aramaico e o grego. Também temos a teologia histórica, que possui 2 divisões principais: o estudo progressivo do desenvolvimento das doutrinas da Bíblia e o exame progressivo do histórico das doutrinas da Igreja desde a era apostólica. Essa teologia histórica também abrange a história da Igreja, história dos credos e confissões, história das missões e história das doutrinas da Igreja. Também temos a teologia bíblica. A teologia bíblica divide-se em 2 partes: teologia do Antigo Testamento e teologia do Novo Testamento. Ambas disciplinas com os seus métodos de estudo. Também temos a teologia sistemática, que divide-se em teologia dogmática e confessional e teologia apologética.
E por fim, temos também a teologia prática. Este termo, teologia prática, é porque as suas matérias de fato nos levam a praticar. É aí que estudamos a homilética, a liturgia, educação cristã e outros. Todo leitor da Bíblia, ele deve ir para a Bíblia sabendo que ela é uma palavra reveladora, isto é, há nela a revelação daquilo que estava oculto, conforme disse Paulo em Romanos, capítulo 16 e versículo 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Este termo revelação significa revelar, desvendar, tirar o véu. No sentido escriturístico, revelação é a manifestação que Deus faz de si mesmo e da sua vontade para com os homens. E esta manifestação de Deus se dá de algumas formas. Essa manifestação se deu por meio da revelação ativa ou direta. É uma revelação imediata da parte de Deus, sem qualquer permeio humano. Um exemplo disto é a revelação que Deus dá a Moisés no Monte Sinai. Também temos a revelação passiva. É uma revelação mediativa, onde Deus utiliza de algo para se revelar ao homem, isto é, ele não se revela de forma direta. A esta revelação passiva, nós temos a revelação geral. A revelação geral possui, então, dois métodos distintos. Nós temos a revelação externa, que se dá por meio da criação, conforme o Salmo 119, e a revelação interna da razão e da consciência em cada indivíduo. Temos também a revelação especial, que é a Escritura, cuja coroação se dá com a encarnação do Verbo. Outro termo que todo leitor da Bíblia deve conhecer é a inspiração, conforme disse Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Quando falamos que a Bíblia é inspirada, nós defendemos de que ela possui uma inspiração verbal e plenária, isto é, ela é toda inspirada. Não foi inspirada em partes, mas ela é inspirada em sua totalidade. Inspiração é, na verdade, a influência sobrenatural exercida pelo Espírito Santo sobre os autores da Bíblia, no qual os seus escritos foram, na verdade, da vontade divina. Quando se estuda a hermenêutica, muitas vezes temos dificuldade em fazer a distinção entre exegese e hermenêutica. Eu quero aqui, de forma bem simples, tentar explicar para você a diferença entre ambas. Imaginemos que o novo convertido que leu a Bíblia teve as suas dificuldades com os textos que acabou de ler. Mas então ele vai buscar métodos e técnicas para explicar ou para entender aquilo que ele leu. Digamos que ele usou os seus métodos e as suas técnicas e de fato entendeu o que o autor quis dizer. Aquilo que ele entendeu, aquilo que o autor quis dizer, ele então tenta explicar para outro. Essa explicação que ele faz, essa interpretação do texto que ele faz para o seu amigo, é na verdade a exegese. E aquilo que ele utilizou para chegar a essa interpretação é, na verdade, a hermenêutica. Então, de forma bem simples, a hermenêutica são os métodos que eu utilizei e a exegese é a explicação ou a explanação do que o texto está dizendo.
Quando se estuda a Bíblia, deve-se ter ciência de que existem algumas barreiras ou distanciamentos que dificultam na interpretação do texto. Por exemplo, nós temos o distanciamento temporal, temos o distanciamento cultural, distanciamento histórico, distanciamento linguístico, temos também o distanciamento autoral e o distanciamento divino. Quando estudamos ou percebemos todos esses distanciamentos, no que diz respeito ao distanciamento humano, nós podemos saná-los ou minimizá-los com fontes tanto internas, a própria Bíblia mostrando a cultura e o idioma daquela época, e também nós temos as fontes externas. Nós temos os dicionários, os comentários, os livros que falam dos usos e costumes, e temos também as concordâncias bíblicas. No que diz respeito ao distanciamento divino, aí nós só podemos minimizá-lo com oração, consagração e comunhão com Deus. Por isso que eu recomendo ao estudante da Bíblia não somente se apegar a essas técnicas de interpretação, mas também recorrer ao Espírito Santo e à ajuda de Deus na interpretação da Bíblia. Por isso, todas as vezes que você for interpretar um texto, saiba que existem esses bloqueios, esses distanciamentos. Parta então desses princípios, olhe para o texto, para o contexto. Fazendo isto, você terá uma boa explicação e entenderá de fato o que o texto quer dizer. Eu quero te agradecer por ter assistido esta aula e quero pedir para você se inscrever em nosso canal, dar um like em nosso vídeo e compartilhar esta aula com seus amigos. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.